falando diretamente aqui do Lighthouse Languages, professor Valmir aqui. Quarta aula do English Structure Step by Step. E agora que nós já somos experts em conjugar o verbo to be no presente, no passado e no futuro, nós vamos utilizar todo o potencial da nossa caixa de ferramentas para conjugar com os outros verbos. E nessa aula nós vamos aprender a conjugar no presente e no passado. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, porque ainda tem muita aula pela frente. Nós estamos esperando o quê? Vamos lá? Bem, estamos aqui com a nossa quarta aula do English Basic Structure Step by Step e agora nós vamos colocar o to be de lado e vamos trabalhar com os outros verbos. Eu escolhi aqui o verbo by, que é um verbo irregular, portanto ele aparece aqui no nosso recorte da lista de verbos irregulares. E tudo que acontecer com o by deverá acontecer com os outros verbos, sejam eles regulares ou irregulares. As exceções nós trataremos mais à frente. É nesse momento que nós vamos começar a utilizar as ferramentas dessa toolbox para fazer frases interrogativas e negativas. Eu gostaria de lembrar que nós sempre teremos o presente e o passado dos verbos prontos, sejam eles regulares ou irregulares. Se o verbo for regular, a gente faz o passado dele simplesmente adicionando o ed à forma básica do verbo. Se ele for irregular, a gente vai ter que saber de qual é o passado dele, ou então, se a gente não souber, a gente tem que buscar na nossa lista de verbos irregulares. Vamos ver então como a gente conjuga o verbo buy. I buy a car. You buy a car. Agora aqui tem um pequeno detalhe. Existe uma regra que diz que nas terceiras pessoas do singular, he, she, it, nós devemos acrescentar um S ao verbo. Então vamos lá. He buys, vamos pôr o S, a car. She buys a car. It buys a car. Importante, isso só ocorre no presente. No passado nós não temos que adicionar esse S às terceiras pessoas do singular. We buy a car. You buy a car. And they buy a car. Eu compro um carro, você compra um carro, ele compra um carro, ela compra um carro. Ele ou ela, para coisas ou animais, então aqui considerando que fosse uma empresa, poderia chamar de it. Ela compra um carro, nós compramos um carro, vocês compram um carro e eles ou elas compram um carro. Vamos então agora para a forma interrogativa, que é o momento onde nós vamos começar a utilizar as ferramentas da caixa de ferramentas para fazer interrogativa e negativa, que é para o que elas servem. Vamos dar uma olhada aqui na caixa de ferramentas. Nós temos o do e does para a forma presente. São essas duas ferramentas que nós utilizaremos para fazer frases interrogativas e negativas no presente. O do, ele é utilizado com I, you, we e they. E o does só com he, she, it. Do I buy a car? Do you buy a car? Agora veja o que acontece se eu colocar do aqui na terceira pessoa do singular. Viram? Ele absorveu o S. Does she buy a car? Does it buy a car? Do we buy a car? Do you buy a car? And do they buy a car? As nossas interrogações já apareceram, então nós temos
as frases prontinhas. Do I buy a car? Eu compro um carro. Do you buy a car? Você compra um carro. Does he buy a car? Ele compra um carro. Does she buy a car? Ela compra um carro. Does it buy a car? Ele ou ela compra um carro. Do we buy a car? Nós compramos um carro. Do you buy a car? Você compra um carro. Do they buy a car? Eles ou elas compram um carro. Pronto. Então agora nós vamos retirar aqui as interrogações e vamos fazer a forma negativa. Eu vou ter que combinar aqui o do mais o not para fazer a forma negativa. I do not buy a car. You do not buy a car. He does not buy a car. She does not buy a car. It does not buy a car. We do not buy a car. You do not buy a car. And they do not buy a car. Facílimo, exige prática, mas não exige habilidade. Qualquer criança faz. Vamos então aproveitar para contractar o do mais o not. Então a gente sabe que o do mais not se transforma em don't e o does mais not se transforma em doesn't. Ok? Eu não compro um carro, você não compra um carro, ele não compra um carro, ela não compra um carro, ele ou ela não compra um carro, nós não compramos um carro, vocês não compram um carro e eles ou elas não compram um carro. Feito. Então vamos conjugar agora o verbo buy no passado. Vocês vão ver que é bastante simples. I bought a car. You bought a car. He bought a car. She bought a car. It bought a car. We bought a car. You bought a car. E they bought a car. Se fosse um verbo regular, eu teria colocado ed na forma básica do verbo, mas como não era, eu fui buscar na lista de verbos irregulares e achei o passado lá e coloquei aqui na nossa conjugação. Então ficou
Eu comprei um carro. Você comprou um carro. Ele comprou um carro. Ela comprou um carro. Ele ou ela, para coisas ou animais, comprou um carro. Nós compramos um carro. Vocês compraram um carro. E eles ou elas, tanto para coisas, animais ou pessoas, compravam um carro. Agora então nós vamos fazer a forma interrogativa. Vamos mais uma vez buscar as nossas ferramentas lá na Toolbox. Eu deixei aqui o verbo buy no passado só para a gente ver o que acontece quando um auxiliar entra na frase. E como nós estamos conjugando no passado, nós vamos usar a ferramenta que tem a ver com o passado, que é o did. Então, did I... Quando um auxiliar entra na frase, o verbo volta à forma básica dele. Ele voltou então a ser buy. A car. Did you buy a car? Did he buy a car? Did she buy a car? Did it buy a car? Did we buy a car? Did you buy a car? Did they buy a car? Muito fácil, não é mesmo? Então agora nós vamos fazer a forma negativa. Agora, mais uma vez, nós vamos recorrer à nossa caixa de ferramentas. Como nós fizemos nas frases interrogativas, nós vamos buscar na nossa divisão aqui de passado a ferramenta correta para fazer a frase negativa. Nesse caso, o did. Então eu vou combinar o did com o not e vou formar as frases na negativa. I did not buy a car. You did not buy a car. He did not buy a car. She did not buy a car. It did not buy a car. We did not buy a car. You did not buy a car. They did not buy a car.
E agora então eu vou fazer a contração do did mais o not, que fica didn't. E é igual para todas as outras pessoas. Na próxima videoaula nós vamos aprender a conjugar o verbo by no futuro.